Tony Stark tira onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, elétrico, atômico, genial. O dura armadura, homem de ferro, é pancadura, homem de ferro. Oh, a câmera tá ligada, é? Ixi Maria, que... Essa não é do tempo de vocês, mas com certeza vocês conhecem esse carinha aqui, né? Tony Stark tira onda. Essa é verdade. Mas eu não vim falar aqui sobre Tony Stark, nem Homem de Ferro, nem Marvel, embora eu adorasse falar sobre isso. Os meus amores sabem disso. Eu vim falar sobre uma outra coisa que também tem relação com isso aqui. As novelas de cavalaria. Novelas de cavalaria e desenho animado, super-herói, o que isso tem a ver? Veja após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Professor Raimundo, poeta na área, como é que estão vocês? Pessoal, estão assinando o canal? Assina, galera, e deixa esse like, ó, que esse like dá força, motiva a gente a fazer mais vídeos, tá certo? Aproveita e também clica no sininho para poder receber sempre as notificações e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, show de bola? Mas vamos falar hoje das novelas de cavalaria, tá? Que é mais uma continuidade do nosso ciclo medieval literário, tá? Antes de mais nada, é preciso que vocês entendam uma coisa, tá? No início do vídeo vocês me pegaram aqui cantando uma musiquinha que era o tema do antigo desenho do Homem de Ferro lá da década de 60, que eram chamados desenhos desanimados. Então o que na verdade acontece é o seguinte: heróis sempre foram necessários em todas as sociedades. A gente tem sempre aquela visão, né, quem gosta de quadrinho, de pensar assim, porque o super-homem surgiu ali antes, no período ali do entre guerras, né, que a sociedade estava vivendo um monte de problema, Grande Depressão, a ascensão do nazifascismo, a proximidade da própria Segunda Guerra que iria eclodir ali há uns 2 anos. Então tudo isso aí de certa forma acabou, né? Deixando a sociedade um tanto polvorosa. E a sociedade sempre teve uma coisa, gente, não foi uma exclusividade desse período, que é a ideia de sempre recorrer a heróis, tá certo? Essa ideia de recorrer ao herói, é preciso que a gente entenda o que é o conceito do herói. O herói, dentro da concepção da palavra, é um ser humano que representa todas as virtudes, todas as boas características que irmanam um ser humano, tá? Hoje a gente sabe que isso não é 100% verídico, né? Você percebe que os quadrinhos, principalmente da Era de Prata pra cá, eles têm apelado para mostrar também algumas características negativas dos heróis, né? Então a gente vê sempre que o herói tem vários pontos positivos, mas também tem várias características ruins que acabam meio que pesando ali. Até se criou um conceito de que hoje nós valorizamos muito mais o anti-herói, né? Que é essa personalidade assim mais humana do que necessariamente um herói em si, que é justamente aquela personalidade idealizada. Então a primeira palavra que a gente tem que guardar nisso aí é o conceito de que herói é um personagem ideal, é um personagem idealizado. E quando eu falo de um personagem idealizado, eu estou me referindo a um personagem que se cria um mito de que esse personagem é invencível, é virtuoso, é bom, é honesto, é dedicado, é altruísta. Então ele tem características que vão lhe agregar pontos positivos, tá certo? Além disso, cria-se também para a ideia do herói o mito de que ele é invencível, de que ele não é capaz de perder só em circunstâncias de trapaça, ou então em circunstâncias de que ele mesmo vê que o sacrifício dele é mais importante do que sua própria vida. Então, nota-se que esse herói ele cria um conceito de que ele é um ser que nunca vai colocar o seu interesse pessoal em primeiro lugar. Como eu disse a vocês, ele é altruísta, ele coloca o seu pensamento para os outros e não para si, tá certo? A segunda coisa que a gente tem que entender nessa aula de hoje é o seguinte: se toda a sociedade precisa de heróis para alimentarem as suas mitologias, não é diferente com a sociedade medieval. E logicamente que dentro do conceito da sociedade medieval, quem é que poderia personificar melhor o cavaleiro?
porque o cavaleiro era considerado um representante maior daquilo que se pensava ser o quê? Se pensava ser uma pessoa que lutava pelos outros, que lutava por interesses altruístas, por interesses que não eram os seus em primeiro lugar. Muito embora a gente saiba que no fundo, os cavaleiros não lutavam por interesses do outro, eles lutavam muitas vezes até pelo seu próprio interesse, e não que isso fosse uma coisa ruim, isso era uma maneira de sobreviver. Até porque a maioria dos cavaleiros, eles estavam inseridos dentro daquele conceito da baixa nobreza. Eram pessoas que muitas vezes vinham da baixa nobreza e que a perspectiva que tinham de crescer era justamente o que? Serem cavaleiros. Então ele tinha um menino, um filho, e aí o cara chegava e dizia assim, olha, eu não tenho como dar uma educação melhor ao meu filho, meu feudo é pequeno, ou minha propriedade de terra é pequena, eu não tenho como crescer mais do que isso, então eu vou perguntar ao meu suzerano, por exemplo, se ele pode adotar o meu filho como cavaleiro. Acredite se quiser, isso era uma prática muito comum e começava lá quando a criança tinha 4, 5, 6 anos de idade, gente. Não pense que uma criança de 8, 9 anos ela já tinha vida livre para brincar. Não, às vezes com 10 anos a criança já era encarada como um adulto, ela tinha que fazer trabalhos mesmo braçais. Então ser cavaleiro era uma possibilidade de crescimento social, de ascensão social, porque um cavaleiro, a depender de como ele fosse, ele poderia ter uma situação financeira de melhor, ele poderia ganhar terras, né, que era realmente o grande objetivo dentro da sociedade medieval, e consequentemente ele ganharia status. E status é aquela velha história, todo mundo quer ter fama, todo mundo quer, não é à toa que nós pedimos um joinha, sempre um likezinho, então não esquece de dar o like, tá certo, galera? Mas voltando para o nosso vídeo, como eu estava dizendo a vocês, não foi diferente na sociedade medieval. Só que como a gente viu lá no trovadorismo, as cantigas, né, elas eram passadas ali por menestréis, até porque boa parte da população era analfabeta. E se grande parte da população é analfabeta, a disseminação de livros, até porque não há uma imprensa, né, não existe ali, livro é um objeto muito caro. Então o que acontece? Essas histórias eram contadas o quê? De ouvido e de boca, eram literalmente gravadas na mente e trazidas ali, né, através daqueles cantadores, através daqueles menestréis, daqueles jograis, de vila em vila, de aldeia em aldeia, de feudo em feudo. Então, literalmente, as pessoas tinham contato com aquelas histórias, aquelas narrativas, de forma muito solta, tá? Vamos colocar desse jeito. E o que acontece? As novelas de cavalaria, elas vão seguir esse mesmo conceito, tá? Elas vão ser narrativas que vão contar os feitos de um cavaleiro. Esse cavaleiro vindo da nobreza, às vezes é filho de um rei, é descendente de um rei, né? Que aí ele está lutando ali pelo povo, pela afirmação do seu reino, ele está lutando ali pela sua gente. E ele sempre vai colocar, ó, uma característica interessante que é comum nas novelas de cavalaria, ele vai sempre colocar o bem do outro antes do seu bem pessoal. Vamos fazer uma coisa aqui. Alerta de spoiler na tela. Se você assistiu Vingadores Ultimato, deve se lembrar que no final da história, vocês têm ali o que, gente? O Homem de Ferro, nosso Tony Stark, se sacrificando para salvar a humanidade, para evitar com que Thanos dê o famigerado estalo de dedos que... Então, esse sacrifício, meus filhos e meus amores, que é feito pelo herói, quem viu o spoiler vai entender, quem viu o Ultimato vai entender, esse sacrifício é feito pelo bem maior, pelo outro, né? Pela perspectiva de salvar o outro. E as novelas de cavalaria têm essa característica, elas sempre vão trazer essa perspectiva, né, de que o homem vai ter que se doar, vai ter que dar o seu melhor. Então o cavaleiro, ele serve como um paradigma, ele serve como um modelo social, um modelo idealizado. Ó, você quer ser cavaleiro, você tem que seguir esses parâmetros, você tem que seguir esse tipo de modelo social, você tem que se adequar dentro desta realidade, tá certo, galera? Então não tem o que fazer, você tem que seguir aquele padrão. A gente sabe que na prática não era assim, não funcionava desse jeito, mas era meio que tipo assim, um paradigma. Então vamos criar uma mitologia na cabeça das pessoas. E isso deu tão certo, gente, que até hoje as narrativas medievais sempre tem a figura do cavaleiro. O cavaleiro sempre representa ou um herói, quando ele é um cavaleiro de fato direito, que segue aquelas características, né, de dedicação, de lutar pelo seu povo, de lutar pelo bem comum, né?
do que necessariamente de lutar pelo seu interesse pessoal. Porque deu tanto certo que esse modelo de herói ele vai ser retomado ao longo da história, vai ser criticado também, a gente vai ver lá em Classicismo, Dom Quixote de La Mancha é uma crítica direta a esse modelo da novela Cavalaria, que ela tem um modelo tanto quanto alienante, tá? Mas a gente também vai ter esse modelo como paradigma social que vai se alastrar ao longo da história. Então quando você chega lá no romantismo, o modelo do herói medieval é que vai ser retomado para a criação do herói romântico, tá certo? Do herói idealizado do romantismo, aquele herói do passado que luta pelo seu povo, que luta por um ideal. Que você vai ver isso em Alexandre Herculano, né, Eurico Presbítero, e você vai ver na literatura brasileira também em O Guarani, de José de Alencar. Quando você chega já na contemporaneidade, você tem os pulps, que foram livros que surgiram lá no início do século XX, que eram livros feitos assim para garotada, para o público jovem, que criavam personagens heróicos, né? A gente tem exemplos de pulps, o Flash Gordon, que surgiu nos quadrinhos, a gente tem o Tarzan, né, do Edgar Rice Burroughs. Então a gente tem vários exemplos que a gente pode citar aqui de personagens heróicos na contemporaneidade, além dos já conhecidos super-heróis que vocês têm aí na atualidade, né? A gente tem os personagens da DC, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, e você tem os personagens da Marvel, né? O próprio Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, né? O Thor. Então, mesmo que se a gente pensar que hoje esses personagens não são tão perfeitinhos como se pensava no início, eu posso dizer para vocês com toda franqueza que é o mesmo modelo paradigmático das novelas de cavalaria. Não há diferença nenhuma, né? Porque eles sempre vão estar ali lutando pelo bem comum, eles vão ter que se sacrificar. Você pode pegar exemplos inúmeros dos quadrinhos para poder citar isso aí, né? A morte do Superman, né? A própria questão da crise das infinitas terras na DC, o próprio Ultimato, Vingadores Ultimato da Marvel, tá? Então tudo isso aí envolve exemplos que eu posso citar aqui de usos narrativos, né, que vão trazer essa questão do mito do herói dentro da literatura contemporânea. Só para poder citar para vocês, existem aí 3 círculos interessantes para a gente, tá? A gente tem um círculo arturiano, ou bretão, que é o círculo das novelas do Rei Arthur, que é o mais famoso de todos. A gente tem o círculo carolíngio, que é as histórias que se passam no período do Carlos Magno, tá certo? Que se passa ali na França, na tentativa de se restabelecer um reino sacro-germânico, um império sacro-germânico e tudo. E a gente tem também o círculo Nibelúndio, né, que se passa na Alemanha, Nibelungo, que se passa na Alemanha, cuja obra mais conhecida de todas é a Canção dos Nibelungos. Na questão das cantigas do ciclo carolíngio, a gente tem como exemplo a Canção de Roland, ou Chanson de Roland, que também é um texto muito famoso. E você me pergunta, mas você falou de Inglaterra, falou de França, falou de Alemanha, e Portugal, Galícia, onde é que entra nisso aí? Existiu, gente, uma novela de cavalaria chamada Amades de Gaula, né, que foi a história de um cavaleiro chamado Amades, né, que vive na região da Galícia. Mas assim, gente, ela é muito mais um conceito assim de você conhecer essa narrativa apenas por um quesito de saber que existiu, sabe? Ela não é tão importante em termos de característica. Não se preocupe, porque se ela cair numa prova, muito provavelmente ela vai ser citada apenas, ali vai dizer que é um exemplo, né, de uma cantiga medieval feita em língua galega portuguesa. Porque eu vou ser sincero com vocês, eu conheci professores de literatura portuguesa que nunca leram Amades de Gaula. O quê? Não acredito. E falam sobre medievalismo, eles já ouviram falar sobre a obra, mas nunca tiveram contato com ela. Então é muito difícil. Quem realmente emplaca, quem realmente é famoso é o círculo arturiano ou bretão, que é o círculo das novelas do Rei Arthur, né? A Demanda do Santo Grau, que é a mais famosa de todas, né? E todas essas histórias que circundam, né, o próprio Rei Arthur, que nunca existiu, tá, gente? É bom que se diga, Arthur nunca existiu, um personagem mitológico, assim como todos os outros personagens também do círculo arturiano, Galahad, Lancelot, né? Todos esses Percival, todos esses personagens, eles são fictícios. A gente também tem o Robin Hood, Guilherme Tell, que é uma novela de origem holandesa. A gente tem o Robin Hood, que também não está dentro do círculo bretão, mas ela se passa ali na região da Inglaterra. Então são histórias que às vezes pegam personagens até reais,
Mas muitas vezes esses personagens são romanceados, eles são idealizados, eles são colocados num patamar que não corresponde necessariamente ao que eles de fato de direito são como pessoas, o que eles são como seres humanos. Isso é apenas uma visão romantizada, uma visão idealizada desse herói medieval, tá certo, gente? Então, com isso, eu termino o vídeo de hoje, deixando um grande abraço e pra vocês de novo, Tony Stark tira onda, que é cientista espacial, mas